Bom, então nesse vídeo eu quero citar aqui umas opções de jogadores para o Cruzeiro que devem se reforçar nessa janela com até 4 reforços, onde eu quero trazer aqui com vocês sobre inclusive a expectativa de movimentações do mercado por parte do Alexandre Matos. Será que pode chegar, por exemplo, uma contratação de um nível, vamos colocar assim, né? Um nível, por exemplo, do Matheus Pereira, um cara que chegue e seja um grande diferencial do Cruzeiro, até porque a torcida tem precisado, né? Tem realmente, acho que até pedido por alguns reforços nesse sentido, que eu vou mostrar aqui algumas opções, tanto de jogadores que exigiriam uma compensação financeira. É claro, até não quis trazer jogadores aqui com valor muito alto, sabe? 30 milhões de reais, 35, porque eu ainda não estou confiante que vai ter esse tipo de investimento no Cruzeiro, mas se pudesse, teria alguns jogadores nessa faixa de 20, 25 milhões, promessas, né? Que já têm demonstrado bom futebol e eu acho que valeria a pena. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contem com sua ajuda para chegarmos aqui a 43 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo, então quem puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. E vamos aqui para o conteúdo, né? Já falei demais aqui com vocês, bora lá. Bom, então o primeiro aqui que eu quero comentar é uma opção para a zaga, tá? Eu não diria que a zaga do Cruzeiro tá terrível com o Zé Ivaldo e o João Marcelo, muito pelo contrário, mas se fosse para fazer um investimento num jogador nessa posição, para mim o Morato do Benfica seria a melhor alternativa no mercado, né? Como assim, Gustavo? Ele que tem nessa atual temporada 33 jogos pelo Benfica, nem são números ruins, porém, ele nos últimos jogos, dá pra ver que ele jogou apenas um dos últimos 5 e não faz parte do elenco, né, do Benfica para a próxima temporada, depois de uma temporada bem mais ou menos também do Benfica de forma geral, e acaba então que ele está entre os reservas, né, nessa atual temporada, e o Benfica colocou ele, o David Neres e o Arthur Cabral, 3 brasileiros, né, na lista de transferências para a próxima temporada. Eu acho que o David Neres surpreende bastante e o Morato também, né, porque eu lembro quando ele chegou aqui no Benfica, ó, primeira temporada ele estava aqui em 2020-21, pô, ele tinha 18 para 19 anos. E ele começou muito bem, 2020 e a temporada 21, 30 jogos, um gol e uma assistência, mas nos últimos 2 anos ele tem sido reserva, né? 20 partidas no ano passado, 33 jogos nesse ano. Vale lembrar que o Benfica pagou uma grana muito alta, né? Então é até um jogador que eu queria trazer aqui porque está livre no mercado e pode ser que seja comprado por menos do que isso, mas é muita coisa, né? Olha aqui, ó, euro real, vamos colocar aqui quanto que tá hoje, esses 7 milhões e 600 mil. Deixa eu ver se minha internet vai colaborar aqui também, né? Vamos ver aqui. Tem que trocar, né? Minha TIM aqui hoje tá terrível, cara. Ô, TIM que tá complicado. Mas enfim, ó, vamos lá. Vamos colocar 7,6, né? Já vai ter uma ideia, acho que vai dar uns 42 milhões de reais que ele foi comprado. É óbvio, né? Depois de uma temporada, de algumas temporadas ruins, pode ser que às vezes eles aceitem 30 milhões e o Benfica manter uma venda futura, 20%, por exemplo, porque é um jogador que tem um potencial gigante, 22 anos. Enfim, deixarei como opção. O Cruzeiro necessita de um zagueiro urgentemente? Não precisa. Mas se traz, por exemplo, o Morato, nossa senhora, eleva muito o nível da zaga. Para mim é um jogador até mesmo de seleção brasileira, né? Ele que é canhoto ainda, zagueiro canhoto, cara, 1,92 m. Eu acho que, inclusive, a tendência é que ele continue no futebol europeu. Gosto muito, acho que é um atleta com potencial gigante mesmo. Outro aqui que eu já comentei com vocês é o Luciano Vietto, porque ele tem contrato só até junho desse ano. Jogou junto com o Matheus Pereira lá no Al Hilal, né? Ele jogava ali como se fosse um ponta... Vamos colocar assim, o Matheus Pereira como um ponta direita e ele como um atacante, às vezes até centralizado ou meio ofensivo, né? Ele pode fazer essas duas funções. Segundo atacante, meia de criação ou até mesmo pelo lado, né? Ponta esquerda ou ponta direita. É bem versátil nesse quesito, vive uma fase bem interessante nessa equipe aqui, ó. O Al... Ixi, eu não vou conseguir falar isso não, mas 17 gols em 13 jogos. É de surpreender, cara. Olha isso aqui, eu nunca vi desse nível aqui, ó. Que é a segunda divisão da Arábia Saudita, né? Mas, enfim, olha, ele marcou nos últimos 5 jogos, ele marcou gol em todos. E nesse período ele marcou 8 gols, cara, é isso? 6, 7, 8, 8 gols em 5 jogos, absurdo realmente, e assinou um contrato curto, né? Foi de dezembro até julho desse ano, com um salário livre de impostos de mais de 2,5 milhões de reais na segunda divisão da Arábia Saudita. Olha que outra realidade, né? Não sei se essa equipe propor um contrato para ele possa renovar, não sabemos isso, mas se até agora não renovou, né, estamos em maio, o contrato dele vai até o dia 1º de julho, tá, gente? Já está bem perto de terminar, já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que ele vai acabar optando por voltar para a América do Sul, porque ele tinha esse interesse, recebeu algumas especulações aqui no Brasil. O clube com proposta oficial aqui no Brasil foi o Vasco, mas a esposa dele não queria que ele mudasse
para o Rio de Janeiro. Quem sabe aí o Cruzeiro não possa convencê-lo, né, de que poderia ser uma boa, até porque o Matheus Pereira mora em Belo Horizonte, né, poderia falar bem, por exemplo, pro Vieto para ele vir jogar no futebol brasileiro. Enfim, acho que seria uma baita opção. Logo lá ele teve um bom desempenho, 29 jogos na última temporada, 8 gols e 2 assistências. Para falar a verdade, ele jogou muito bem naquele Mundial, né? Contra o Flamengo, contra o Real Madrid. Ele inclusive marcou um gol e uma assistência, acho que contra o Flamengo. E contra o Real Madrid jogou muito bem também. Ele que jogou muito tempo na Espanha, né? No Valência, no Atlético de Madrid. Na época ele surgiu aqui no Vila Real como o novo Messi. Ele tinha, se eu não estiver enganado agora, 18 para 19 anos. Primeiro ano de Espanha, 20 gols. Então assim, ele era tratado como o novo Messi. Um cara assim para realmente surpreender bastante. Foi comprado aqui nessa época por 20 milhões, né, de euros em 2015, era muita grana, como se fosse uns 70 milhões hoje para o nível da época, né, de ninguém se pagava muito pelos jogadores. Eu acho interessante também. Outro aqui é um atleta que não é conhecido, mas é aquela coisa, se chega pro Cruzeiro, eu acho que é um novo Bruno Rodrigues, sabe, um cara que ia agregar demais, que é o Matheus, conhecido também como Matheus Castro, lá do futebol da Arábia, e o melhor de tudo, né, o Altaon aqui nesse ano, 26 jogos, 6 gols e 7 assistências. Essa equipe aqui que contratou o Flávio, o volante, que foi especulado no Cruzeiro no ano passado. Ele jogou muito tempo aqui no futebol japonês, no Nagoya Grampus. Teve ótimas temporadas, olha aqui, 2021, 54 jogos, 14 gols, 2022, 13 gols em 40 jogos. E, melhor de tudo, ele é revelado pelo Cruzeiro, tá, gente? Ele passou na base do Cruzeiro, é óbvio, no time sub-15, sub-16, e aí também passou na base do Bahia, onde estreou profissionalmente, mas tem essa ligação, né, com o Cruzeiro pela categoria de base. Então acho que pode ser uma alternativa aí para a Raposa. É óbvio, o contrato dele ainda tem mais um ano de duração, mas dependendo com uma pequena compensação financeira poderia vir, ou por exemplo para o ano que vem. Eu ficaria de olho, jogador que pode jogar como um ponta esquerda, canhoto, ou ponta direita, tá? Fazendo esse corte para dentro, pode jogar nos dois setores, ponta esquerda e ponta direita principalmente, que o Cruzeiro tem precisado. E o último aqui seria uma alternativa de um meia de criação, que eu já vi muita gente pedindo, que é o Juan Quinteiro, né? 31 anos de idade, ele que atua como meia de criação e voltou a jogar bem nesses últimos 9 meses, quase 10 meses, desde quando ele foi lá para o Racing. Como assim? Acho que todo mundo conhece ele dessa época aqui, né? Do River Plate, que foi campeão da Libertadores aqui, 2018 até 2020, ótimo desempenho. Ainda passou na China, voltou para o River Plate, mas sem aquele mesmo brilho. E assim, um jogador que surgiu como uma promessa do Porto, da equipe da base também, o Envigado da Colômbia, aquele mesmo clube do Guzmán. E aí no Racing, nos últimos meses, né, conseguiu dar essa volta por cima. Até aqui, 32 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. Inclusive ele é eleito o melhor jogador até agora, da primeira fase da Liga, né, dessa Copa da Liga Argentina. Tem sido o melhor jogador até então de nota. E dá pra ver que ele teve um bom desempenho nos últimos jogos. Ele deu uma assistência aqui nesse jogo contra o Lanús e outra aqui nesse, contra o Coquimbo Unido na Sul-Americana. Pode até que seja adversário do Cruzeiro, né? E que Sul-Americana, cara, meu Deus. Tem o Cruzeiro, tem o Internacional, pra mim o Internacional com um timaço, o Boca Juniors com o Cavani marcando gol todo jogo, o Racing também que vem numa fase interessante, o Atlético Paranaense, Fortaleza, acho que o Cruzeiro aparece até atrás desses clubes que eu citei aqui com vocês, tá? A não ser que faça um grande investimento. O contrato do Quinteiro é longo, tá, gente? Até o final de 2026, e na época ele chegou aqui em 2023 com o contrato até o final do ano e propôs esse contrato de renovação gigante, né? O clube confiou bastante no Quinteiro, mas eu ficarei aí como uma alternativa para o Alexandre Matos buscar esses jogadores que eu trouxe aqui no vídeo. Acho que, não sei se vocês vão concordar com todos que eu disse aqui nesse vídeo, né? Mas pode deixar também sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu já trouxe uma parte 1 aqui desse vídeo. Se você quiser ver, eu já trouxe aqui algumas opções que vão ter contratos se encerrando no meio da temporada. E outras aqui que eu também já citei aqui no canal. Clica aqui, confira. Eu falo um pouco mais também dessa expectativa do Pedro Lourenço no mercado da bola. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!